Olá pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de contração muscular, especificamente sobre 3 tipos: a contração isométrica, a contração isotônica concêntrica e a contração isotônica excêntrica. O termo contração refere-se à ativação da capacidade de gerar força das fibras musculares, não necessariamente do encurtamento muscular. É o que podemos notar no primeiro tipo de contração, que é a contração isométrica, tá? Que ela é uma contração conhecida como contração estática. Por que estática? Porque não ocorre nesse tipo de contração o movimento articular, ou seja, ela serve para estabilizar a articulação. Nela também não notamos uma macro alteração no tamanho do músculo, ou seja, não percebemos um encurtamento significativo ou um alongamento significativo naquele músculo. Ou seja, ela é um tipo de contração estática, um tipo de contração, digamos assim, que fica ali estabilizando a articulação, para que a articulação não produza movimento significativo. O próximo tipo de contração muscular que eu vou falar para vocês é sobre a contração isotônica concêntrica. Ela encurta o músculo, então percebemos o movimento articular significativo nessa contração, na contração isotônica concêntrica. Percebemos o encurtamento significativo no músculo e também a aproximação da origem e a inserção desse músculo, justamente por essa contração. No que ele contrai, no que ele se encurta, ele aproxima a sua origem e a sua inserção, e produzindo o movimento articular. E o próximo tipo de contração que eu vou falar é a contração isotônica excêntrica, que produz movimento articular, só que dessa vez ela não ocorre o encurtamento do músculo. Ao contrário, ele promove um alongamento. Esse músculo alonga, esse músculo aumenta de tamanho no sentido de alongar-se. Então, basicamente, essas são as principais características dos tipos de contração musculares. Isométrica, uma contração estática, onde não produz movimento articular. Isotônica concêntrica, produz movimento articular e encurtamento muscular. E isotônica excêntrica, produz movimento articular, porém um alongamento do músculo. Basicamente, as principais características das contrações musculares são essas. Um exemplo de contração muscular isométrica é o simples ato de ficar em pé. Quando estamos em pé, os músculos da coluna e dos membros inferiores estão em contração muscular isométrica. Não está tendo movimentação nas articulações, porém está tendo uma tensão nos músculos. Outro exemplo também é quando seguramos um peso nesta posição. Não está tendo movimentação na articulação, porém eu preciso de força no meu músculo para segurar o peso. Caso contrário, deixo cair. Nesse momento, a força muscular é igual à resistência. Já na contração muscular isotônica concêntrica, a força muscular tem que ser maior que a resistência. Eu tenho aqui o mesmo peso, vou fazer a mesma posição, porém irei fazer movimentos repetitivos que gerará um encurtamento das fibras musculares, diminuindo o ângulo da articulação. Agora, se eu pego esse peso e desço assim, freando, eu estou tendo uma contração isotônica excêntrica. Eu preciso de força no meu músculo para que o peso não desça de vez. Eu estou fazendo uma força muscular e alongamento das fibras musculares. Boa noite, hoje estou aqui para falar sobre os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores e neutralizadores. Mas antes disso,
Para saber identificar esses músculos quais são, é preciso saber quais movimentos você está fazendo, se é de flexão, extensão, abdução, adução ou outros. O conceito de músculo agonista é aquele músculo que é o principal na hora da ação, o músculo que vai fazer praticamente sozinho todo o movimento desejado. O músculo antagonista é o músculo que vai se opor a esse agonista, vai estar do outro lado se opondo a esse movimento. E o músculo sinergista é aquele músculo que vai estar próximo ao agonista e vai auxiliá-lo nessa movimentação desejada, nessa articulação. Músculos também, eles fazem papel de estabilizadores, dando estabilidade, para que assim você faça seu movimento com suavidade e eficiência, evitando movimentos desnecessários que ocorram em uma possível lesão. Músculos também são neutralizadores, fazendo com que na hora do movimento os músculos contraiam-se, os músculos neutralizadores fiquem contraídos, a fim de evitar uma ação articular indesejada de um grupo muscular, que não era para acontecer naquele momento. Aqui vemos o movimento de abdução do ombro, onde o deltóide é o agonista, já que é o responsável pelo movimento de abdução. O grande dorsal é o antagonista, já que resiste ao movimento de abdução. O trapézio age como estabilizador, segurando a escápula para que o movimento ocorra. E o redondo menor age como neutralizador, a fim de evitar a rotação externa ou qualquer rotação interna produzida pelo grande dorsal. Antes de falarmos a respeito dos tipos de movimentos, é importante a gente saber o que é o movimento, que nada mais é do que a mudança de posição de um corpo ou objeto em relação ao seu sistema referencial no decorrer do tempo, conforme ele passa. O movimento passivo é aquele que será exercido inteiramente pela força do fisioterapeuta. O paciente ele não vai exercer nenhum tipo de contração muscular. Ele geralmente é indicado para evitar contraturas e formações de aderências no paciente. É indicado geralmente para pacientes que estão em UTI acamados ou que sentem muitas dores musculares. O movimento ativo é aquele que é realizado pelo próprio indivíduo, sem auxílio do fisioterapeuta. Ele visa melhorar a circulação sanguínea, manter a elasticidade e contratilidade dos músculos que estão sendo trabalhados, como também manter a integridade óssea e articular. O movimento ativo assistido é aquele no qual o paciente vai realizar o movimento com auxílio do fisioterapeuta. O paciente vai iniciar a contração muscular e partir do movimento, porém o fisioterapeuta vai auxiliar ele, complementando o seu arco de movimento, utilizando sua força. O movimento resistido é aquele que será realizado com o uso de alguma resistência, seja ela manual ou mecânica. Ela vai auxiliar também na melhora da amplitude de movimento, como também no ganho de força e resistência. As alavancas do corpo humano são importantes para o movimento do nosso corpo. Existem 3 tipos de alavanca: primeira, segunda, terceira classe. Para a gente poder entender melhor as alavancas, nós precisamos saber que existem 4 componentes: a barra rígida, ponto fixo, força ou potência e resistência. Quando a gente traduz para o nosso corpo, a barra rígida é os nossos ossos, o ponto fixo, as nossas articulações, potência ou força são os nossos músculos e a resistência ela é exercida por um membro do nosso corpo, o nosso corpo inteiro, ou então a resistência exterior. No caso, quem pratica exercício físico na academia, etc., ela pega os pesos, né, para poder fazer flexão, para poder fazer extensão. Isso é um tipo de resistência exterior. Quando a gente fala de alavanca de primeira classe, a gente diz que é uma alavanca de equilíbrio. Ou então a gente pode classificar como uma alavanca interfixa. Por que interfixa? Porque o ponto fixo ele está no meio. Um tipo de alavanca interfixa é quando a gente faz uma extensão da coluna cervical. Aqui nós temos a barra rígida, que é os nossos ossos, um exemplo, o ponto fixo no meio, entre potência e resistência. Quando a gente parte para a extensão da coluna cervical, o nosso ponto fixo vai ser aqui, na articulação atlanto-occipital. A resistência vai ser exercida pela nossa cabeça e a potência, ou a força, é pela musculatura posterior.
Então, a musculatura posterior, ela vai tracionar para baixo, fazendo a extensão do nosso pescoço, da nossa coluna cervical. Quando a gente fala de alavanca de segunda classe, a gente diz que é uma alavanca de força, ou a gente pode classificar como uma alavanca interresistente. Por quê? A resistência vai estar entre o ponto fixo e a potência. A gente pode usar como exemplo quando a gente faz uma flexão plantar, certo? Quando a gente faz uma flexão plantar, o ponto fixo vai estar aqui, na articulação metatarsofalangiana, certo? A gente está lá flexionando nossos pés, aí o ponto fixo vai estar na articulação metatarsofalangiana, a potência vai estar na nossa panturrilha. A nossa panturrilha vai puxar o nosso corpo para cima. E a resistência vai estar onde? No centro, que é o peso do nosso corpo, vai estar sobre o eixo da tíbia, exercendo uma pressão sobre o talos. Por isso que é de segunda classe, porque a resistência está entre ponto fixo e potência. Quando a gente fala de uma alavanca de terceira classe, a gente pode classificar ela como uma alavanca interpotente. Por quê? A potência, ela vai estar entre o ponto fixo e a resistência. Nesse caso, a gente pode usar como exemplo quando a gente vai fazer uma flexão de cotovelo. A resistência, se a gente estiver na academia, a gente coloca o pezinho na mão, então essa vai ser a resistência, certo? A potência vai estar aqui no nosso músculo braquial. E o ponto fixo, ela vai estar aqui, na articulação húmero ulnar. Então, quem é que está no meio? A potência, para a gente poder fazer esse tipo de flexão. Então, a gente pode dizer que ela é uma alavanca de velocidade. E a maioria das alavancas do nosso corpo, elas são alavancas de velocidade. É a alavanca mais comum no nosso corpo, no nosso esqueleto apendicular. A segunda mais comum do nosso corpo é as alavancas de equilíbrio, que está no nosso esqueleto axial. A menos comum é a alavanca de força. Então, contrariando o que muita gente acha que nosso corpo foi projetado para força, nosso corpo foi projetado para velocidade.